Ei pessoal, é um prazer estar aqui com vocês de novo em mais essa segunda-feira. Sejam muito bem-vindos ao canal Leia Preta Leia, lugar onde a gente sempre produz conteúdos culturais e de literatura super empoderadores e significativos, porque aqui nós acreditamos que tanto a literatura, a educação e a cultura são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. E antes mesmo de começar o vídeo, queria lembrar logo para vocês que vocês se inscrevam nesse canal, teclando aqui no botão vermelho que fica aqui no canto esquerdo inferior, e também já aproveita e deixa seu like. Então, bora pro vídeo! Senta que lá vem história. Estamos finalmente em dezembro, que é o último mês, do ano, em que a maioria dos canais de YouTube procuram sempre fazer conteúdos divertidos, leves, falando sobre a questão das festas de final de ano, tipo Natal e Ano Novo, mas infelizmente nesse segundo semestre de 2019 e nesse mês de dezembro e novembro, o mundo está atravessando um período de ebulição tal que eu não podia ignorar. Estamos vivendo, tanto no Brasil, quanto em toda a América Latina, quanto em partes da Ásia e da Europa, e não sei, até na África, um momento que só poderia ser definido como e gritaria. A verdade é que a situação chegou a um tal ponto que muitas populações de diversos países, de diversos lugares, estão indo às ruas se manifestar, porque tá todo mundo muito preocupado com o nosso futuro. E por isso, nesse mês, eu me propus fazer resenha de livros distópicos, que são ficções científicas futuristas clássicas da nossa história, e que pintaram uma imagem terrível, uma imagem, assim, distópica mesmo do nosso futuro. Os autores desses livros construíram tais histórias pensando em quais seriam as consequências dos problemas que eles visualizavam na época deles e que muitos desses problemas ainda persistem. Assim, ao perguntarem que horas são, esses autores refletiram sobre as mazelas da sua contemporaneidade e escreveram obras de conteúdo, digamos, ameaçador, narrando que futuros infelizmente não são tão bons. E, a meu ver, nós estamos caminhando para alguns desses futuros, E agora que nós entramos finalmente na chamada Era das Consequências, tais obras podem servir hoje para nos alertar sobre os nossos hábitos de consumo, sobre o sistema que tem governado o mundo, sobre a nossa mania de usar o ódio como ferramenta política e essa nossa cegueira e alienação que permite que novas e velhas elites, sejam agrícolas, industriais, de serviço ou elites tecnológicas, controlem nossa vida e cerceiem nossa liberdade sem que a gente perceba. E em época que a gente está vivendo de fake news, pós-verdades, e em que robôs do Facebook, Twitter e Google estão espalhando mentiras e também checando os nossos hábitos de consumo, é bom a gente voltar à literatura exatamente para tentar abrir nossos olhos sobre qual seria o futuro disso aí. Assim, nesse primeiro vídeo de dezembro, eu vou falar sobre a obra que é a obra das obras da literatura distópica, que é a literatura futurista, sci-fi, Admirável Mundo Novo, que foi escrita por Aldous Huxley e publicada pela primeira vez em 1932. E apesar de escrito há quase 100 anos, esse livro trata de situações bem atuais, como por exemplo, o hedonismo desregrado, o impulso ao hedonismo desregrado, o extensivo uso de drogas psicotrópicas para tentar nos salvar, nos desviar dos nossos problemas psicológicos, que estão muitos, o uso de drogas hipnóticas, a revolução sexual, a reprodução artificial assistida, a divisão do mundo em classes, a hiperespecialização da classe trabalhadora e o uso de uma cultura de massa altamente mecanizada e reprodutível para manter a população quietinha e de outras tecnologias que só se manifestaram décadas depois. O Aldous Huxley foi um autor britânico que ele nasceu em 1894 em Surrey, aqui perto de Londres, na Inglaterra. O seu trabalho ficou sempre reconhecido porque sempre teve esse toque de pessimismo e sarcasmo com o qual ele construía suas histórias. O que fica bastante claro nesse livro, inclusive, que também se tornou referência para vários outros romances distópicos, como é o caso de 1984, do George Orwell, Fahrenheit 451, que eu esqueci o nome do autor, e o conto da Aya da Margaret Atwood. Durante os 40 anos de carreira, o Aldous Huxley escreveu mais de 20 livros, entre romances, contos e ensaios, e ele estreou em 1916 com o conto O Limbo. Aldous, ele foi originário de uma família de intelectuais e pessoas abastadas, E aí ele frequentou Eton, que é uma escola privada aqui, um internato privado só para meninos que ainda existe aqui na Inglaterra, e depois, posteriormente, ele se graduou em Oxford. Que eu sou rica! Ele se estabeleceu como autor de sucesso
ainda no início da carreira dele, quando ele lançou seus primeiros 2 romances, o Férias em Chrome, que é de 1921, e o Ronda Grotesca, de 1923. Essas 2 obras já traziam um pouco desse ar pessimista e também da característica satírica que ele ia usar em quase todas as suas obras, que nesses livros ele maliciosamente satirizava aquele grupo, aquelas pessoas intelectuais em que ele vivia, né, com quem ele convivia na Inglaterra. A sua obra mais conhecida, que é O Admirável Mundo Novo, foi produzida 10 anos depois, e o último trabalho dele foi publicado postumamente em 1979, que foi o ensaio A Situação Humana. No período que ele escreveu O Admirável Mundo Novo, ele estava vivendo na Itália, onde ele passou os anos 30, e no final dos anos 30 ele se mudou para a Califórnia, que foi o estado, né, nos Estados Unidos, que ele viveu até a época, o dia que ele morreu. E Admirável Mundo Novo, ele marca uma virada na carreira do Huxley, porque embora esse livro já ainda tenha aquele ar satírico que ele usou nas suas obras anteriores, ele também carrega os reflexos causados em Huxley pelas mudanças políticas e tecnológicas que eles estavam vivendo nos anos 30 naquele momento. E assim, o romance mostra uma visão aterradora de uma sociedade no qual o condicionamento psicológico forma, de forma científica, um sistema de castas que é imutável, uma criação de uma felicidade falsa e forçada. E essas 2 ferramentas juntas, elas alienam o indivíduo de tal forma, o indivíduo acaba concedendo todo o poder e o controle ao Estado. Qualquer similaridade com alguma situação atual não é mera coincidência. Nas suas obras posteriores, o Aldous ele passou a falar muito de hinduísmo e misticismo, porque ele se envolveu disso na década de 40, mas também ele não deixou de analisar posteriormente a construção psicológica e o comportamento do indivíduo do século XX. Eu vou começar o vídeo explicando mais ou menos a estrutura da sociedade que o Aldous constrói nesse livro. O cenário se passa em Londres, numa região civilizada unificada que seria o futuro do Reino Unido hoje, no ano de 2540 ou 632 DF, depois de Ford. O mundo está dividido em zonas, como acontece, por exemplo, no livro do 1984 do George Orwell. As zonas do Admirável Mundo Novo, elas dividem os países do norte ou as nações do norte, que aceitaram entrar numa nova organização social super civilizada, hiper civilizada, e as regiões mais ao sul, onde moram as pessoas não civilizadas que não entraram nessa nova situação. Então é dividido entre pessoas civilizadas e pessoas selvagens, né? E é bom destacar, interessantemente, que as comunidades civilizadas do norte são todas de pessoas brancas ou, no máximo, asiáticas. Já ao sul, as comunidades tratadas tal como selvagens ficam sempre relegadas a populações de cor, indígenas e negros. A comunidade civilizada tem uma espécie de deus que eles chamam de nosso Ford ou nosso Freud. O Aldous brilhantemente transforma essas 2 figuras revolucionárias para a construção dessa modernidade do século XX em deidades. Essas 2 entidades estão unidas com um símbolo religioso a ser seguido, no que eles consideram de religião, visto que a religião como nós a conhecemos hoje é considerada uma bela de uma maluquice. A história se passaria 600 anos depois da época em que o livro foi escrito. A figura do Henry Ford e do Sigmund Freud são transformadas em deuses nesse novo futuro, sem que, contudo, essas pessoas saibam que essas instituições, que essas entidades realmente já existiam. Ford é o nosso senhor, porque foi responsável pela revolucionária linha de montagem, que inclusive é abordada bastante no livro. Já Freud é super amado, é super valorizado, porque e isso deve-se à sua tentativa de organizar o aparelho psíquico, sugerindo que cada sistema teria uma função, o que se assemelha muito ao modelo industrial de Ford. Então, assim, nessa sociedade do Admirável Mundo Novo, o modelo de vida é extremamente hedonista, né? É voltado para o prazer, pelo prazer, é capitalista, mecanizado e baseado na supremacia da racionalidade e da sexualidade sobre quaisquer emoções. E para essa sociedade civilizada, por exemplo, ter um filho é um ato obsceno e impensável, e ter uma crença religiosa é como se fosse um ato extremamente desrespeitoso ao sistema. As linhas de montagem no livro, elas são utilizadas na reprodução mecanizada dos seres humanos. Nessa distopia existe também uma grande quantidade de pessoas e mulheres inférteis, mas existem mulheres férteis também. Só que essas mulheres férteis, elas doam seus óvulos para serem fecundados e darão origem aos novos seres humanos. Contudo, apesar da nossa sociedade o sexo ser
não só liberado e também ser amplamente estimulado, ele é pensado apenas como um meio recreativo e assim a reprodução não poderia acontecer da forma como natural. E aí essas mulheres férteis, embora sejam férteis, elas fazem uso de contraceptivo. Os fetos, eles são fecundados, desenvolvidos em máquinas, numa espécie de indústria, na indústria incubadora, e são separados por grupos e com o uso de alguma ferramenta protogenética, lembrando que o livro foi escrito na década de 30, eles são modificados geneticamente e meio aleatoriamente e assim são preparados para suas funções futuras. E eles são divididos em 4 ou 5 castas, que são os alfas, por exemplo, são a primeira casta, que são as pessoas que serão os líderes do governo e que ocuparão cargos de super importância, como médicos, advogados e psicólogos. E aparentemente eles são todos homens, pelo que eu entendi. Recebem a classificação mais, ou mais, de acordo com o nível de sua inteligência e com os cargos que eles irão ocupar no futuro. E ao mesmo tempo são homens que se enquadram no padrão de beleza estético perfeito eurocêntrico, né? Altos, espadaúdos. Depois vem os betas, que eu entendi que eram mulheres, né? Que são as companheiras sexuais dos alfas e que têm papéis fundamentais no sistema. Elas não são equiparáveis aos alfas, mas elas são da elite. Depois vem os gamas, os deltas e por último os ys, que são a casta mais inferior. Eles são os menores em estatura, em capacidade cognitiva e em capacidade de comunicação. E eles estão fadados para sempre apenas a executarem trabalhos braçais que são desvalorizados, como por exemplo a limpeza. Eles têm uma função social definitiva e um local hierárquico na sociedade sem qualquer possibilidade ou mesmo desejo de mobilidade social. Essas funções, elas são aprendidas pelos fetos por meio de hipnopedia, que no mundo real seria uma técnica, né, uma forma de transmitir informações repetidas para pessoas que estão adormecidas. Não se sabe, não se tem prova se isso funciona, mas no livro eles usam isso para ensinar coisas para fetos e crianças. Esses fetos e essas crianças, eles passam por horas e mais horas de hipnopedia que faz uma lavagem cerebral nelas e as convencem de que aquele sistema é assim mesmo, e não só é assim mesmo, como ele é maravilhoso. E aí, vocês podem estar se perguntando, tudo bem, Winnie, tudo bem, tem hipnopedia, blá blá blá, mas como você mantém as pessoas, sabe, contritas e tranquilas em suas funções? Aí eles fazem o uso extensivo de uma droga chamada soma, que é uma droga tipo da felicidade, que mantém todo mundo calminho e feliz. É um psicotrópico, mas que não tem efeitos colaterais, né, eles falam isso. E todo mundo fica feliz, todo mundo fica em êxtase, pelo menos, obviamente, até o efeito acabar. Os épsilons, inclusive, recebem seu pagamento em cotas de soma, o que mantém eles felizes, satisfeitos, e assim o sistema evita que existam levantes e revoltas contra esse sistema. Ei pessoal, aqui é a Winnie do futuro, a Winnie que está editando o vídeo. O vídeo da resenha do Admirável Mundo Novo ficou muito bom, mas ficou enorme, então eu tô pensando em dividir ele em 2, então essa eu tô botando esse recado aqui, essa vai ser a primeira parte, e na próxima quinta vocês assistem a segunda parte. Mas por favor assistam, é só que como o livro é muito complexo, a resenha ficou um pouco grande, mas vamos dividir, na quinta-feira vocês assistem a segunda parte, tá? Beijo!